da pastora Márcia e do pastor Aloysio. Não quer dizer que eu vou ministrar todas as aulas deste curso, porque aqui tem 20 aulas. 20 aulas. E eu não vou dar um curso de 20 aulas, tá? Então, vão ser 6 semanas. A cada semana eu vou ministrar 2 aulas. Então, a gente vai ter a primeira aula agora no primeiro momento e na segunda aula no segundo momento. Semana que vem vou ministrar mais 2 aulas. Então, em 6 semanas eu vou ministrar 12 aulas. Porém, existem aulas que eu estou preparando, que eu entendo que é a nossa necessidade como igreja. E aí não é a aula que está no livro. Caso você tenha o livro e queira usar, você pode usar, eu vou compartilhar as aulas. Hoje nós vamos ministrar a aula 1 desse livro e a aula 3 desse livro. Tá bom? Então, nós temos uma sequência montada, então não é aleatório, tá? Então, nós temos uma sequência. Na maioria das aulas, quem vai ministrar sou eu. Pode ser que 1 ou 2 aulas o pastor ministre. Existe uma aula que é específica mais para os pais, mas você, mãe, deve participar, e aí o pastor vai ministrar, que ele vai falar de 3 tipos de pai: Abraão, Isaac e Jacó. Mas aí eu aviso antes, tá bom? E você, mãe, que está participando, vem da mesma maneira, ok? Que eu também vou estar aqui. Outra coisa, nós vamos começar todas as terças-feiras, pontualmente às 8h10. Não dá para me esperar 8h15, 8h20, 8h30, porque senão eu não consigo passar o conteúdo, ok? Vamos começar às 8h10 e vamos terminar às 10 horas, tá? Eu acredito que, em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça aí para terminar às 10 horas. 9 horas eu vou dar intervalo, eu não sei quanto tempo é o intervalo do curso, acho que é 15 minutos, né? Então, eu vou dar aí 15 minutos, 10 minutos de intervalo, e nós retornamos para o segundo momento. Amém? Outra coisa, não faça esse curso como algo natural. Hoje eu estava até atendendo uma irmã e eu estava falando para ela, falei: irmã, o mundo espiritual, ele existe, ele funciona. Há uma guerra em que nós traçamos todos os dias. E nós precisamos estar revestidas. Então, você está aqui com um objetivo central. Qual é o objetivo? Adquirir conhecimento com relação à criação de filhos. E algo que o diabo não pode roubar de você é o seu conhecimento. O diabo não tem como tirar de você aquilo que você adquire de conhecimento. Então, você precisa saber que tudo que você recebe de sabedoria não lhe é roubado. Amém? Então, faça isso, se comprometa a não faltar. Irmãos, nós vamos ter uma formatura e só vai poder ter 2 faltas no curso. Se você faltar 2 vezes, na terceira você não precisa nem vir mais. Olha, se você faltar 3 vezes, você não precisa depois vir mais, porque não vai formar. Por que disso? Porque se você não entende a disciplina para educar um filho, certamente o seu filho deve ser alguém muito indisciplinado. Certo? Porque os nossos filhos, eles são reflexos de nós. Então, se nós não temos disciplina em adquirir conhecimento com relação à educação dos nossos filhos, como nós podemos cobrar deles educação, ou sabedoria, ou obediência? Não tem como, irmãos. Não tem como. Vocês vão ver aqui no segundo momento, eu vou falar do perfil de idades. As crianças, elas absorvem 75% do que elas veem. Os meus filhos jamais fariam devocionais se eu não fizesse. Então, você pode ter certeza, eu não vou pedir para levantar a mão, mas o seu filho, ele é o seu reflexo. Existe um ou outro que ele é um pouco mais do que o pai e a mãe, porque ele teve uma experiência profunda com o Senhor, mas ele é o nosso reflexo. Então, tenha disciplina com relação ao seu filho. Essa disciplina que nós queremos que eles exerçam, começa por nós. A disciplina de uma boa alimentação começa por nós. A disciplina de um sono começa por nós. A disciplina de não gritar começa por nós. A disciplina de não fazer birra começa por nós. Entende? Então, é esse o meu objetivo aqui no curso com você. Amém? Glória a Deus. Então, queria que nós começássemos. Não é essa aula, tá? Aula 1. Aula 1. Lembrando que quem faltar vai ter que assistir a aula no YouTube
e fazer um resumo, tá bom? Se tiver 2 faltas, tem que assistir a aula do YouTube e fazer um resumo para se formar. E nós vamos fazer a formatura no mesmo dia da formatura do trilho. E aí vamos ter um momento especial de testemunho, vai ser bem, bem bonito, ok? Aula 1, por favor. Acho que o pastor deixou aberto aí. Enquanto ele coloca, eu quero ler com você uma passagem bíblica, Salmo 127. Hoje a nossa primeira aula vai girar em torno desse salmo. Diz assim: se o Senhor, presta bastante atenção, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a sua porta. Amém? Então, uma passagem muito conhecida que nós ouvimos é o Salmo 127. Você vai no chá de bebê, os irmãos pregam Salmo 127. Você vai no chá revelação, nós pregamos Salmo 127. Por quê? É uma promessa, na verdade, uma exemplificação do que Deus espera de nós quanto aos nossos filhos. É uma palavra bem detalhada do que o Senhor vê, do que o Senhor enxerga com relação a ter filhos. Então, fala exatamente como nós devemos nos comportar, qual é o galardão de ser pai, e o que o Senhor nos dá quando nós aceitamos a missão de ser pai e mãe. Então, é nessa base que nós vamos ter essa primeira aula. E a primeira aula é o perfil dos pais e dos filhos segundo a Bíblia. Por quê? Eu não estou aqui para compartilhar com você a minha experiência de mãe. Porque a realidade da minha casa, talvez não é a realidade da sua casa. Ainda que eu possa ter autoridade para falar sobre filhos, mas eu não estou aqui para compartilhar com você a minha experiência. Você não tem que ter filhos no mesmo padrão que eu, e você não precisa criar os seus filhos da mesma maneira que eu crio. Eu estou aqui para ensinar você qual é a base da palavra de Deus para criar filhos. É isso que nós estamos aqui para fazer. Qual que é o princípio de Cristo para a criação de filhos? Então, o princípio gira em torno desse Salmo 127. Pode passar. Pode passar. Era para estar no PowerPoint 1, onde tem o versículo bíblico. Ok. Então, essa é a verdade, Salmo 127. E eu queria que você se atentasse a essa verdade, porque nós vamos trabalhar vários pontos daqui, ok? Então, pode passar. Então, primeira coisa que você precisa entender, que o Salmo 127 mostra como Deus enxerga os filhos e pais. Lembra que eu falei que o Salmo 127 fala como nós devemos nos comportar com relação aos nossos filhos, como Deus nos vê quanto pais, e qual é a promessa? Porque no final fala que nós não seremos envergonhados, que nós vamos pleitear a porta dos nossos inimigos, porque nós temos quem? Nós temos flechas, nós temos filhos. Então, uma vez que nós somos guerreiros, nós temos flechas, nós temos filhos. Então, você precisa enxergar o seu filho desta forma, como uma promessa de Deus. Pode passar, como uma herança, na verdade, de Deus. Então, existem 3 maneiras distintas. Não dá para arrumar esse PowerPoint? Oh, Jesus. Tem como arrumar ali? Senão vou abrir o meu aqui só para eu...
Então, o Salmo 127, ele descreve 3 maneiras distintas com relação aos nossos filhos. Primeira, tá bom. Se for deixar assim. Primeira, pode voltar lá. A herança. Então, você precisa enxergar o seu filho como uma herança dada por Deus. Irmãos, eu vou disponibilizar todos os PowerPoints para vocês, tá bom? Vou disponibilizar todos. A cada aula, eu vou enviar no grupo o material, no final da aula, tá bom? Então, a herança, aqui eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de o bem mais precioso que Deus pode nos dar. O que nós vemos hoje? Mães e pais que têm filhos e não enxergam filhos da maneira correta. Então, existem pais que enxergam filhos assim: eu simplesmente tenho filho, porque eu casei, eu vou multiplicar. Existem pais que enxergam assim: Deus me deu filho e está tudo bem, e que ele tome o rumo dele. Existem pais que veem filhos como peso. Existem pais que veem filhos como problema, como dificuldade. Então, nós vivemos numa sociedade onde cada pai, ele enxerga o seu filho de uma maneira. Não sei se você já teve a oportunidade de, principalmente quem trabalha em escola, ou quem lida com pais, de conversar com os pais. Existem pais que veem uma grande dificuldade em ter filhos. Por quê? Porque ele não enxerga o filho à luz da palavra de Deus. Você precisa enxergar o seu filho como herança. Herança não é algo que você escolhe. Eu quero viver e morrer numa família onde a herança seja um apartamento na Ilha Bela, uma casa no Morumbi e um carro na garagem, um Porsche. Não tem como. Você não consegue determinar qual vai ser a sua herança. Então, se você não consegue determinar qual vai ser a sua herança, automaticamente você não consegue determinar como será o seu filho. Às vezes nós imaginamos que o nosso filho vai ser a nossa cara, ele nasce a cara do pai. Às vezes nós imaginamos que vai ser a cara do pai, nasce a cara da mãe. Às vezes nem nasce com a cara de ninguém. A cara da sogra. Por quê? Porque nós ainda conseguimos, presta atenção, isso é muito sério. Nós ainda conseguimos contribuir geneticamente na formação física do nosso filho. Mas nós não conseguimos contribuir, entende o que eu vou falar? Na espiritualidade do nosso filho antes que ele seja gerado. Por quê? Deus gera e coloca no nosso ventre. Porque é uma herança e nós não escolhemos a herança que vamos receber. Nós apenas recebemos. Porque nós somos herdeiros. Então, você tem que entender que você é herdeiro de Cristo. E a maior herança que Deus poderia ter te dado são seus filhos. Independente do trabalho que Ele dá. Por que nós não investimos em receber toda a herança e multiplicá-la? Porque nós não enxergamos os nossos filhos como o bem mais precioso. E você vai entender no decorrer da aula. Então, a herança ela é dada por Deus. É uma questão de legalidade. Não é algo que nós escolhemos, não é algo que nós determinamos. É Deus quem nos dá. E ela precisa ser preservada. O que é preservada? Queridos, nós vemos tanto pessoas zelando por cachorro, zelando por empresas, zelando por bens materiais, zelando por carro, zelando por vida financeira, zelando por si mesmo, pelo corpo. E nós deixamos de enxergar pessoas zelando pelos filhos. Acredite, ser pai e mãe com essa mentalidade não é simplesmente gerar, colocar na terra e dar arroz e feijão todos os dias. Fala de preservar. Preservar o quê, pastora? Preservar a origem. Que origem? A origem da criação de Deus. Deus te criou para ter filhos, e filhos perfeitos e espirituais. Então, até que esse filho chegasse em você, quando Deus o formou, Deus formou ele perfeito, porque a fala que Deus nos dá o quê? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável. Então, se o filho, para quem tem filhos maiores, ele desvirtua, ou ele tem comportamentos contrários a isso,
Não é por culpa de Deus, é por sua culpa, porque não preservou. Se o seu filho crescer e ele desvirtuar do princípio, você tem responsabilidade sobre isso. Você vai entender até que idade que você cuida do seu filho. Você vai ficar chocado. Quem aqui sabe até que idade a gente cuida do filho com base na palavra de Deus? Mas, pô, tudo é crente, todo mundo, né? Hã? Não, existe uma idade bíblica determinada por Deus, que nós temos responsabilidades espirituais com nossos filhos. Nós vamos chegar lá. 12 não, misericórdia, 12 você está começando o seu trabalho. Não, até muita idade, eu não vou contar não, você vai ouvir, não é 18 também. Pode passar. Outra coisa, o Fábio foi o que mais chegou perto. Então, é o nosso maior patrimônio. Ou seja, queridos, o seu maior patrimônio não é o seu casamento. Ainda que seja um patrimônio muito importante, é a base familiar. O seu maior patrimônio são filhos. Por quê? Os filhos, eles vão ser o seu reflexo. O seu reflexo. Então, o nosso maior patrimônio, o bem mais precioso que você pode ter são os seus filhos. Eu fiquei doente, fiquei no hospital, e eu fiquei até acusada. Eu falei, Senhor, eu só penso nos meus filhos, meu pai amado. Aí o Alexandre falou, você não pensa em mim, não? Eu falei, não, eu penso, mas ele é adulto. Ele é adulto. E aí eu penso nos meus filhos, como que eles vão lidar com essa situação? Por quê? Porque o nosso filho, ele requer muito de nós. Você pensa que não, às vezes você tem um filho com um comportamento de rebeldia, e você fala, ai meu Deus, esse menino não me ama. Na verdade, ele está tendo um ataque de necessidade. Nós vamos falar depois sobre isso, ataque de necessidade. Entende? Então, você precisa enxergar que ele é o seu maior patrimônio. E o propósito não é gastá-la, mas passar para outros. O que o homem natural faz com a herança quando recebe? Vou gastar. Vou gastar tudo. E aí, no que diz respeito a filhos, nós vemos pessoas criando filhos. Tem gente que diz assim, eu crio filho para o mundo. Você vê uns memezinhos que falam, olha a maternidade dando recompensa. A criança fazendo serviço de casa. Porque ela tem uma mentalidade de quê? De invisto para ter retorno. Uma mentalidade egoísta. Mas uma mãe, uma maternidade, é um investimento sem retorno. Nós investimos com um único objetivo, que ele cumpra o propósito de Deus. Que ele cumpra o propósito de Deus. Então, esse é o nosso maior objetivo com relação aos nossos filhos. Então, nós precisamos saber que é uma herança dada por Deus. Nós precisamos saber que é uma questão de legalidade. Que nós não escolhemos, é Deus quem determina. O Senhor sabia que eu teria um Pedro. O Senhor sabia que eu teria um Davi. O Senhor sabia que a Isa teria um Theo. Você acha que a cegonha correu lá, entrou na barriga da Isa porque saiu o espermatozoide do Fábio? Onde que Deus fica nisso? Não. Deus estava no ato sexual e naquele dia ele disse, é a semente do Theo que eu vou lançar na vida da Isa. Se você tem um filho homem, há um propósito nisso. Se você tem uma filha mulher, há um propósito nisso. Porque Deus formou e colocou no seu ventre. Deus formou e colocou no seu ventre. Você entende? O marido você escolhe. O filho é dado por Deus porque é herança. Você consegue compreender isso? E o que você faz com aquilo que Deus te dá? Com o patrimônio de Deus para você? Entende? Pode passar. Herança está relacionada a quê? Bens. Se você não investe na sua herança, ela vai se perder. E o bem aqui que eu estou falando não é material. E sabe o que a gente vê, irmãos? A gente vê pais colocando... Está muito gelado o ar? Não? A gente vê pais colocando os filhos em lugares onde eles possam ser investidos. Então, eu quero que o meu filho vá para a igreja porque ele precisa de discipulado, ele precisa ser investido.
Eu quero que meu filho vá na célula porque ele precisa ouvir a palavra. Eu quero que meu filho estude numa escola por princípio porque ele precisa fazer o devocional da escola. Mas isso é a mentalidade mais natural e carnal que nós poderíamos ter. Sabe por quê? Porque o Senhor espera que você multiplique a herança que Ele te deu. Porque se Ele quisesse dar a herança para a escola, Ele não precisava de você. O Senhor não precisa terceirizar serviço. Se Ele não quisesse que a mãe e o pai fossem usados, Ele colocava um terceiro para ser usado. E o Senhor não terceiriza serviço. Então, o maior desgaste que alguém pode ter com o filho é pai e mãe. E nenhuma outra pessoa. Nós cooperamos. A igreja coopera. A escola coopera. Mas nós trocamos, muitas vezes nós trocamos o papel. Nós cooperamos e esperamos que outras pessoas invistam. Não, é sua responsabilidade, você vai perceber no decorrer da aula que dá trabalho. Dá muito trabalho. Entende? Porque a herança não é para você perder. Não é para você perder, é para ela multiplicar. O seu filho precisa te dar um retorno, sim. Não só financeiro e natural, mas um retorno espiritual. Espiritual. Hoje eu estava meditando na aula e preparando a aula. Estou desde da semana passada preparando a aula. E o Senhor falou comigo. Todos aqui conhecem o pastor Marcelo, né? Um ou outro que não conhece. O pastor Marcelo, ele tem 3 filhos. Ele tem um casal de gêmeos, o Tim e o Gui, e um filho mais velho, que é o Pedro Rafael. Todo mundo sabe a história do pastor Marcelo, que é pública, né? Que ele, infelizmente, foi para o caminho do homossexualismo. Mas olha só, o legado do pastor Marcelo, o galardão dele no que diz respeito aos filhos dele. Ele tem 3 filhos que conhecem a Cristo, que constituíram família, que geraram filhos para Deus, que têm cuidado da mãe, que tem base familiar, que entende o princípio de Cristo. Ele não precisa ser perfeito. Então você entenda, por que eu estou te falando isso? Porque Deus falou comigo. Para sermos pais e mães, nós não precisamos ser perfeitos. Nós não vamos ser perfeitos. Nós vamos falhar muito. Mas nós precisamos investir tudo que temos, as nossas armas, a favor do nosso filho. Onde às vezes nós não praticamos, mas levamos eles a praticar. Porque nós injetamos essa verdade. Ah, pastora, mas e o exemplo? Sim, a maior forma de levar os nossos filhos a praticar é com o exemplo. Mas, antes de tudo, você precisa colocar a semente do evangelho na vida do seu filho. Porque na infância, o pastor Marcelo fez isso. E automaticamente eles conhecem o caminho, eles não se desviaram. O pai se desviou, mas eles não se desviaram. Porque a palavra de Deus, ela é de fato viva e eficaz. Ela de fato funciona. Entende? Então os filhos não se desviaram. O pai não é perfeito, mas ele ensinou o caminho da perfeição. Então você, quanto pai e mãe, precisa saber qual é o caminho da perfeição. E esse caminho é Jesus. Entende? Pode passar. E como investir na herança do Senhor, que são os nossos filhos? Primeiro, gerando em oração. Olha o que fala, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre galardão, como flecha na mão do guerreiro. Orar pelo seu filho é a base, vai ter uma aula que eu vou ministrar só sobre oração, mas é a base que o Senhor te dá, é a arma que o Senhor te dá para que ele cresça e avance. Nós não temos nenhuma outra arma, senão a oração pelos nossos filhos. Queridos, se tem uma coisa que funciona, é a oração. Nós precisamos entender que são herança, que são fruto do ventre, que são galardão, e o galardão está relacionado à sua obra. Você precisa trabalhar para receber. Não é a graça que é imerecida, que você não precisa fazer nada. Não é a salvação que Jesus já conquistou para você. O galardão precisa trabalhar. Então entenda, para você receber a recompensa do seu filho, ele precisa ser um filho criado para Deus. E criar filho para Deus não é trazer ele para a igreja. Criar filho para Deus é orar com ele lá na sua casa.
Irmãos, eu quero que vocês sejam sinceras, irmãos e irmãos. Qual foi a última vez que você impôs as mãos e orou pelo seu filho? Qual foi a última vez? Sabe o que você faz? Vamos orar, repete. Papai do céu, abençoa, em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Você precisa impor as mãos. Sabe por quê? Porque o diabo toca neles. O diabo toca neles. E quando você não impõe as mãos, o diabo impõe. Então entenda isso. Você precisa enxergar isso. É muito sério isso. O diabo, ele impõe as mãos, ele pega os nossos filhos e ele leva para um caminho de destruição. Então nós precisamos segurar os nossos filhos, às vezes dar um chacoalhão nele. Se necessário for usar até uma varinha. Entende? Porque o diabo não hesita em tocar. Então você precisa enxergar que a primeira maneira de você investir é gerando em oração. Próximo. Segundo, pode correr o que vai vir volta. Ensinando a orar. Você precisa ensinar seu filho a orar. E aí nesse momento de ensinar a orar que você vai falar, repete comigo. Então, todos os dias, irmãs, é 10 minutos. Você precisa impor as mãos nos seus filhos e declarar, Senhor, ele é guardado. O diabo não toca nele. Ele não tem tentação nenhuma que ele não vai resistir. Os olhos dele são santos. As mãos dele são santas. E a cada idade, você ora. Então, na próxima aula, a gente vai falar, depois do intervalo, nós vamos falar do perfil das idades. Então, no 3 anos, de 1 ano a 3, qual que é a dificuldade de uma criança? Qual que é a sua oração? Senhor, eu declaro que ela vai ter um temperamento santo. Eu declaro que essa menina vai ser consagrada. Eu declaro, Senhor, que a mente dela vai entender o princípio. Eu declaro que ela não vai fazer birra. Eu declaro que ela é uma criança calma. Eu declaro que ela é uma criança que vai dormir. Senhor, ela é fruto do meu ventre. Essa é a oração até 3 anos de idade. Aí você vai para uma segunda idade, que é 4, 5, 6. Nessa idade, eles já começam a conhecer muita coisa. Eles já começam até a mentir. Eu declaro que ela não mente. Ela conhece a verdade. Ela repete os versículos. Ela entende o princípio. Ela pratica na escola. Ela não desonra os professores. Essa é a dificuldade nessa idade. Aí nós vamos para a pré-adolescência. Qual que é a pré-adolescência? Começa as tentações, os despertamentos. Eu declaro que o olho dele é santo, a boca dele é santa, os ouvidos dele é santo. Aquilo que ele ouve dos amigos não entra no coração dele, não penetra. O que ele ouve aqui é a verdade. O que ele ouve na casa dele é o que ele pratica. Ele tem um comportamento que expressa Jesus. É a idade. Depois você entra na adolescência. Qual que é a adolescência? Masturbação, rebeldia, internet, pornografia, vício. Eu declaro que ele é guardado. Nenhum vício toma o coração dele. Ele é viciado em receber do Senhor. Ele é embriagado pelo Espírito. Ele tem necessidade do Senhor. Senhor, toda a tentação dele será colocada diante do Senhor. Durante a noite ele vai ter uma ebulição noturna. E ele não vai se masturbar. Ele não vai tocar. E aí você ora. Então você entende. Irmãs, é 5 minutos. Aí depois você vem no segundo momento. Aí você ensina a orar. Filho, agora você vai repetir comigo. Repete comigo, Senhor Jesus. Aí você vai ensinar ele a orar. Se você não fizer isso na infância, o seu filho não vai saber orar. Ele vai ser aquela criança e adolescente que só sabe, abençoa o lanche em nome de Jesus, amém. Vê a diferença de uma criança que sabe orar, filho de um crente de verdade, no DK, e o filho do líder, do irmão meia boca, do crente Nutella. Senhor, abençoa o lanche em nome de Jesus, amém. Ao filho do crente, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o lanche, que não venha nos fazer mal, que não falte na casa de nenhum dos meus amiguinhos, que tenha prosperidade, em nome de Jesus, amém. Irmãs, eu sei exatamente no DK, a criança que sabe orar e a criança que não sabe orar. Eu sei diferenciar no DK. Eu falo, essa daí a mãe não ora. Certeza. Aí quando tem uma que ora, eu falo, essa daí a mãe ensina a orar. E eu não olho para a criança e falo, nossa, que criança, não sabe orar. Eu olho e enxergo, que mãe, que pai. Entende?
Porque nós somos os responsáveis espirituais dos nossos filhos. Amém? Terceiro ponto. Ensinando a palavra de Deus. Nós somos responsáveis por ensinar a palavra. Irmãos, no dia da imersão, o pastor Vitor fez uma coisa muito legal que eu vou praticar agora. Ele disse assim: irmão, você vai orar com o seu amigo aí do lado e você vai confessar um versículo na vida dele. Vocês lembram que ele fez isso? Quem estava aqui na imersão de líderes? Eu fiquei pensando, eu fiquei vendo quem ia vir orar comigo, né? Aí veio a obreira do Grimaldi. A irmã confessou uns 15 versículos na minha vida. Eu também confessei o versículo na vida dela, declarei, bendita, guardada. Enfim, se você não ensinar a palavra de Deus para o seu filho, ele vai ser aquela criança que não sabe um versículo bíblico. Ou então o único versículo que ele sabe é João 3,16. Entende? Então você precisa ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Claro que aqueles que já são adolescentes, e nós vamos chegar nesse ponto, eles já leem sozinhos. Mas você precisa vigiar se ele de fato tem lido. Então o Davi, ele é muito diferente do Pedro. O Pedro, ele lê 3 livros ao mesmo tempo e a Bíblia. O Davi não, ele coloca o áudio. No volume 2. Bem rapidinho, eu falo para ele: filho, o que você está fazendo, amor? Estou ouvindo o versículo do dia. Falei: Davi, esse dia eu fiz uma pregação para ele. Eu falei: tem misericórdia, filho. Você não coloca no vídeo que você assiste volume 2, porque aquilo toma o seu coração, mas para ouvir a palavra de Deus é no volume 2, como você é carnal. Falei: muda de vida. Você precisa melhorar. E comecei, preguei para ele. Ele melhorou. Agora ele está acompanhando, que se o neto atrasa de mandar a leitura do dia, ele fica bravo. Mas eu não esperei que o líder de célula dele falasse isso. Eu não esperei que o discipulador dele falasse isso. Eu identifiquei. Eu identifiquei. O seu filho já teve interesse? Você que tem filho de um não, né? Mas 3, 4, 5. Ele já te pediu uma Bíblia? Mamãe, eu quero uma Bíblia para levar para a igreja. Sabe, o primeiro presente que meu filho pediu, Pedro, foi uma Bíblia. Você entende? Porque fome da palavra de Deus. Amém? Próximo. O Salmo 27 também descreve como flecha. Então aqui, o seu filho, além de ser herança, de ser o seu bem mais precioso, de ser dado por Deus, de ser dado por conta de uma legalidade, ele é uma flecha. E você é a pessoa responsável em direcionar a flecha. Mas o alvo é Deus quem define. Como pais, vocês precisam discernir o alvo de vida de seus filhos para ajudá-los a atingir esse alvo. Então, eu vou te dar um testemunho. O Pedro estudava lá em Osasco, na Fundação Bradesco. E durante algum tempo ele ficou lá. E ele queria continuar lá. Ele até pensou em continuar lá, por conta de ser uma escola muito boa. Mas eu direcionei o Pedro, eu falei: acabou. Esse foi seu último ano lá, eu vou te trazer para esta região. Até para você ganhar, você precisa relacionar aqui nessa região. Ele não queria. O pai dele disse para ele: você vai fazer Senai à tarde. Ele está quase surtando, porque ele está estudando no Objetivo de manhã, fazendo Senai à tarde. Ele falou: mãe, eu não estou dando conta. Outro dia ele chegou em casa nervosíssimo. Ele falou: mas eu não deixo ele tomar a decisão. Ele faz o que ele quer. Ele vai para a escola se ele quiser. Ele acorda meio-dia se ele quiser. Ele acorda 11 horas na minha casa. É assim, ó. Eu levanto todo mundo. Bora, acorda, levanta, vamos sair da cama. Acordou, já está na hora. E lá em casa tem horário para dormir até hoje. Celular depois da meia-noite para ficar vendo vídeo, assistindo filme. Não existiu isso na vida. O Pedro tem 16 anos, ele nunca ficou uma madrugada assistindo um filme. Eu vou lá saber o que ele vai assistir na madrugada. Nunca ele assistiu um filme para 16 anos. Classificação etária 14. Porque eu dou o norte. Mas o seu filho faz o que quer. Ele acorda a hora que quer, ele dorme a hora que quer, ele come o que quer, ele vai para a escola se ele quiser. E você entende. Ah, porque ele está rebelde. Uma surra resolve o problema. Você entende? Você precisa discipular o seu filho. Você sabia que a palavra nos ensina que nós precisamos bater no nosso filho
de maneira a doer. Nós só não podemos matar. Provérbios fala isso. Seu filho tem que temer você. Mas eu não vou aqui dar um curso para você de educação. Como é que é a educação lá? Positiva. Eu não bato nos meus filhos. Sabe por que eu não bato? Porque o meu filho sabe escutar a voz. Se o seu filho não sabe escutar a sua voz, como que ele vai escutar a voz de Deus? Entende? O meu filho escutou a minha voz. Eu falei, não é não. E quem convive, a Juliana conviveu comigo. Juliana dormia na minha casa quando jovem. Ela não passava das 10 na rua. Ela fazia corte e ela dormia em casa. Um dia eu disse para ela, Ju, 11 horas, se você for dormir aqui em casa. Ela chegou, acho que era 11h30 ou meia-noite. Eu estava sentada no sofá esperando para ela. E dei um sermão, disse para ela, nunca mais você dorme na minha casa se você for chegar a esse horário. E esculachei o Gustavo. Porque na minha casa tem ordem. E a ordem quem dá sou eu. Então o meu filho não acorda a hora que quer, não dorme a hora que quer, não come o que quer. Entendeu? Não sai comendo, devorando tudo que acha pela frente. Não é desgovernado. Se até o animal a gente adestra, quem dirá os nossos filhos? Você está entendendo? Não é possível que você não consiga dominar o seu filho. Não é possível. Ele não pode ter mais força do que você. Não pode. Eu não falo 2 vezes, irmãos. Não falo. Quem convive comigo fala. Sabe disso? Eu falo 1 e falo 1. Falo 2 e falo 2. Pedro, se eu falar a 3ª, você vai apanhar. Eu não preciso bater no meu filho. Não preciso. Eu quase nunca bati. Porque ele entendeu a voz de comando. Assim como nós precisamos ouvir a voz de comando de Deus. Deus fala comigo e eu falo com os meus filhos. E quando eu falo para ele, para, ele precisa parar. Irmãos, eu fico vendo aqui na igreja, a mãe fala, para fulano. Com que voz você vai falar para o menino? Para? É para agora. Para agora, a sua voz tem que ter autoridade. Para, João, já falei para você parar. Que isso? Eu fico em choque. Mas nesse curso, ou você vai me amar ou você vai me odiar. Que você me ame em nome de Jesus. Amém? Próximo. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. Para que os pais se tornem para que o país se torne habitável. O seu filho, o que a gente ouve hoje? Muita brecha do diabo tem achado. O seu filho não abre brecha, o seu filho é reparador de brecha. Reparador de brecha. Eu não me preocupo se meu filho vai ter vício de droga, sabe por quê? Porque eu ensino para ele o quanto não presta. Então ele é um reparador de brechas. Esses dias o Pedro falou para mim, o Davi também, esses dias eu falei para o Davi, Davi, fulano está faltando muito na célula, um amiguinho dele que ele ganhou para Jesus. Ele falou, mãe, depois que ele saiu da minha sala, da nossa sala, da sala dele, do Azaf e tal, ele está tão mundano, como que eu não estou conseguindo conviver, tanto palavrão, todo dia ele fala, filho, você tem que reparar isso na vida dele. Você tem que ser usado por Deus, agora que você precisa se aproximar dele e precisa insistir com ele. Então, meu filho, ele não vai no caminho do amigo que está abrindo brecha. Ele é reparador. Então, eu queria passar um vídeo para vocês. Eu vou passar no segundo momento. Que eu não sei quem aqui já viu Pyongyi. Sabe quem é o Pyongyi? Sabe? Um influenciador japonês. Que ele faz aquele ilusionismo. Gente, a coisa mais linda do mundo é aquele menino dele. E hoje ele fez um stories com o filho dele. Ele estava passando creminho na perna do filho dele. E o filho dele falava assim... Jesus morreu na cruz. Não, ele não fala morreu. Caiu na cruz, uma coisa assim. Aí o pai dele fala, ele é? Para quê, filho? Para nos salvar. Os homens maus pegaram ele e prenderam a mão dele. Sabe o que é isso? Isso
não é alguém que vive 24 horas dentro da igreja. E assim, irmãs, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando que a vida da igreja não é importante. O que eu estou querendo dizer para você é que aquilo que você dá para o seu filho dentro da sua casa é mais importante. Entende? Em nome de Jesus, a vida da igreja é extremamente importante. Os nossos filhos precisam estar 100% envolvidos na igreja. Mas o alimento de dentro de casa... Então, assim, ele é uma pessoa famosa. Às vezes envolvido com coisas até desnecessárias. Mas ele tem ensinado. É o mesmo exemplo que eu dei do pastor Marcelo. Esse menino, tem um vídeo dele que viralizou na internet, onde ele acorda de manhã, ele vai na frente da casa dele. E ele fala, bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Você quer brincar comigo? E ele começa a brincar com o Senhor. Por quê? Porque ele tem aprendido um princípio. Então, o princípio precisa ser ensinado dentro de casa, irmãos. Dentro de casa, sua casa tem que ser um lugar de paz. Tem que ser um lugar de amor. Tem que ser um lugar onde manifestação da glória de Deus. Entende? Então, terceiro, galardão. A palavra galardão significa recompensa. Nesse caso, além dos nossos filhos serem herança, que é dada por Deus, além dos nossos filhos ser flecha, que é para que nós possamos lançar, ele também é galardão. Mas para a gente ser galardoado, nós precisamos entender sobre o nosso trabalho. Então, a palavra galardão significa recompensa. Além de Deus nos dar filho, Ele promete nos dar uma recompensa. Olha que poderoso, uma recompensa por criá-los. Mas é importante lembrar que só existe galardão para aqueles que obedecem a Deus e vivem segundo a palavra de Deus. Irmão, se você não for um pai e uma mãe que pratica a verdade da palavra de Deus, eu quero te falar, você não vai receber galardão pelos seus filhos. Uma paz eu tenho no meu coração. Eu posso não receber galardão pela Joyce, posso não receber galardão pela Rai, posso não receber galardão pela Isa, mas eu certamente receberei galardão pelos meus filhos. Entende? Porque eles são fruto do meu ventre, o meu galardão. E às vezes nós esquecemos de dentro da nossa casa, nós somos tão compassivos, tão pacientes, tão amáveis com os de fora, e com os nossos filhos nós só falamos nos berros. Existem momentos que nós precisamos ser firmes, mas existem momentos que nós precisamos entender que a manifestação do amor de Cristo tem que estar sobre nós. E até para ser firme, você tem que manifestar amor. A Simone estava compartilhando comigo que um dia o Josué falou assim para ela, ô mamãe, para o pastor Elner, o Felipe estava lá, ele, não sei se ele escutou, disse que o Josué pequenininho, a Simone tinha uma varinha, né? E ela colocava a varinha em cima da mesa. E um dia ele aprontou, e aí ele foi lá na mesa, pegou a varinha e jogou da janela do apartamento lá embaixo. E aí ela desceu com ele, buscou a varinha, e quando chegou em casa, corrigiu. Eu falei, ai, que dó. Meu Deus, a criança ainda tem que buscar a correção. E aí corrigiu. E aí depois ela foi conversar com ele. Aí ele pegou e falou assim, mamãe, a mamãe dos meus amigos não ama eles. Aí ela, não, por quê? Porque ela não corrige eles. O que é que ele entendeu? Correção é amor. Correção é amor. Porque se os nossos filhos não forem corrigidos, eles serão chamados insensatos e tolos. É o que diz a palavra de Deus. Entende? Aí ela falou, verdade, filho. Mas a mamãe te ama, por isso que a mamãe te corrige. Entende? Então, até para corrigir é a expressão de amor. Porque você tem que entender isso. Pode passar. E agora, encerrando ali, pode voltar lá, só para... O primeiro, herança. O segundo, flecha. E o terceiro, galardão. Esses são o perfil dos nossos filhos. É a maneira como nós precisamos enxergar os nossos filhos. Irmãos, eu não sei, é tão precioso isso. Eu olho para o meu filho e falo, Senhor, eu não podia ter feito uma obra-prima mais perfeita. Eu sou tão grata a Deus por eles. Sabe, às vezes eu converso com a minha mãe e falo, mãe, você já agradeceu a Deus pelos seus filhos, pelas suas filhas? Porque assim, os nossos filhos são os bens mais preciosos que nós temos, tanto os filhos espirituais, como os nossos filhos naturais. Mas agora eu quero que nós vamos falar rapidamente o perfil dos pais. Então pode passar.
O perfil do pai segundo a Bíblia. Então, o perfil do pai são os que trabalham. O perfil correto de um pai é o que trabalha. E aqui não está falando de trabalhar fora, na vida circular, não. Está falando do pai que não é aquele que simplesmente gera, mas que trabalha. Sabe, queridos, ter filho dá muito trabalho, porque você perde noites e noites de sono. Há um desgaste físico muito grande. Você perde horas e horas de diálogo. Você tem um investimento financeiro. Então, o pai que Deus espera, se até hoje você não sabia que tipo de pai o Senhor espera que você seja, o Senhor espera que você seja um pai que trabalha. Porque na Bíblia inteira, o Senhor faz o quê com os seus? Ele trabalha para os seus, ao ponto de morrer por eles. Então, o trabalho não é meu, ele é de Jesus. Jesus trabalha por mim, para que hoje eu estivesse aqui. Eu não precisei trabalhar para estar aqui. Jesus trabalhou por mim. Então, os meus filhos, eles são frutos do meu trabalho. Então, você precisa entender que criar filhos dá trabalho. E aí, nós vamos falar agora, e quanto tempo, pastora, eu vou ter que trabalhar para educar o meu filho? Vamos ler? Passa aí, eu acho que está no próximo. Olha só. Levítico 27, do 1 ao 7, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objetivo da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 70. Se a idade for de 5 anos até 20. E se a idade for de 1 mês até 5 anos. E de 70 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos. 15 ciclos quer dizer que nós somos responsáveis por ensinar os nossos filhos de 0 a 20 anos. De 0 a 5, de 5 a 20, 15. São ciclos de 15. Então você consegue entender que é uma direção de Deus dada a Moisés. Então, até 20 anos, pode passar o próximo. Então, diante de Deus e de sua palavra, todo pai e mãe é responsável pelos filhos até 20 anos de idade, até que eles se tornem responsáveis por eles mesmos. Porque só quando ele chega a 20 anos, a 70, é que ele é responsável por si. É o que está dizendo o versículo. Depois você pode ler com mais atenção. Mas até 20 anos, o Senhor diz a Moisés que os responsáveis cuidem deles. Você consegue discernir isso? Então, nós temos uma grande responsabilidade com relação aos nossos filhos. Até 20 anos de idade. E eu aprendi uma norma com meu pai e a minha mãe. Mais que a minha mãe é uma mãe bem brava. Eu aprendi assim: comeu da minha comida, bebeu da minha água, dormiu da minha cama, dança a música que eu toco. Eu fui criada assim. E lá em casa funciona igual. Não é bíblico, tá? Não está na Bíblia. Mas eu fui criada desse jeito. Minha irmã queria pôr um piercing. Irmã, nada contra piercing, tá? Não vou aqui entrar nesse mérito, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Só vou dar um exemplo. Minha mãe falou: tudo bem, no dia que você sair de casa, pode colocar na cara inteira. Mas enquanto eu estiver aqui, não. Não me apareça, que se você aparecer, eu vou arrancar sangue frio. Nunca colocou. E não tenho nenhum trauma, tá? Sou pastora, feliz, resolvida, mãe. Não morri, não tenho nenhum trauma. Porque a gente fica pensando, o menino vai traumatizar. Que menino vai traumatizar o quê? O menino traumatiza assistindo esses vídeos e conversando com os amigos. Que aí fica entrando caraminhola na cabeça dele. É aí que ele traumatiza. Vai traumatizar porque não vai pôr piercing, não. Entendeu? Então você precisa entender isso. Lá em casa funcionava assim. Na sua casa, quem canta de galo é você. Quando o Pedro aumenta o tom de voz, eu falo: ixi, baixa o tom de voz, porque aqui a única pessoa que fala alto é eu e seu pai. O seu tom tem que ser sempre um abaixo do meu. Entende? É verdade. Porque nós somos responsáveis por dominar os nossos filhos. Se o Senhor nos manda dominar serpentes e escorpiões, Ele espera que você domine seu filho.
Se você expulsa um demônio, querida, você não expulsar uma rebeldia do seu filho, é porque está faltando autoridade. Entende? Se eu te dar autoridade para expulsar demônio. Entendeu? Meu filho fazia show, eu levava ele no banheiro e falava, você vai chorar aqui até acabar a tua gota. Porque a hora que eu sair daqui, você não chora mais. Porque criança gosta de dar show em público, porque ele sabe o quê? Que tem muita plateia. Os meus eu não deixava. Fez pi, banheiro. E eu ficava trancada com ele lá, perdi o culto inteiro. Mas o que a mãe não quer? Não quer perder o culto. Não quer levantar. Não quer ter trabalho. Não quer ter desgaste. Porque eu não ouço mais um culto. Eu também não ouvia não, quando meu filho era pequeno. Entende? Então você precisa ter revelação disso. Amém? Próximo, estamos acabando já. Segundo, sentinela. Sentinela é um vigia. Os pais são sentinelas do filho. Não tenho a maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andem na verdade. João 3, 1, 4. Queridos, o Pedro ele é até zoado, os meninos vão estar aqui que não me deixam mentir. O Pedro tem um aplicativo, não só o Pedro, a minha casa inteira, tem um aplicativo no celular dele, que mostra toda a rota dele. Então mostra que ele tem ou não tem, Felipe? Não, que ele mandou, o Neto mandou lá no grupo. Que eu não sei quem sumiu, o vô de alguém sumiu. Tadinho, o Pedro foi tão zoado. Não sei se vocês viram, mas quem está no grupo, o vô de alguém sumiu, que tem Alzheimer. E aí o Neto mandou lá, coloca o mesmo aplicativo do Pedro, que o pai controla ele. E o Pedro estava em crise. Ele falou, mãe, pelo amor de Deus, que eu sou zoado, que esse aplicativo consome toda a minha bateria. E não sei o quê, não sei o quê. Hã? É Life 360. Então mostra a hora que ele saiu da escola, o trajeto todo dele, até ele chegar em casa, e fala, tal hora ele chegou em tal bairro, em tal rua, em tal... Mostra tudo. Sabe por quê? Porque eu sou sentinela. Eu não estou preocupado com o meu filho. Eu confio nele. Eu estou preocupado com o que ele encontra lá fora. Então eu não estou controlando ele porque eu desconfio dele, e sim porque eu sou sentinela dele, eu sou vigia dele. E onde os meus olhos não estão, o Espírito de Deus está. Entende? Então eu guardo meu filho. Eu guardo meu filho. De vez em quando a gente faz uma vistoria no celular. O Davi, ele não consegue baixar um jogo se não pedir autorização para mim. Aí vem lá, é você? Sim. Digita o número, porque aparece o número, ele tem que me falar o número. Aí eu coloco o número e autoriza. Quem entende de Google sabe que é assim. Por quê? Porque ele não faz o que quer. Ele não faz o que quer, ele não joga o que quer. Entende? Isso é sentinela, mas não, você entrega o celular na mão do seu filho, porque ele bateu o pé, deu 3 chiliques, que ele precisa ter um celular, e você fala, vai com Deus, porque o celular distrai seu filho. Aí você não é um pai que trabalha. Não é. Na minha casa não existe porta de quarto fechada. Porta de quarto aberta. Entendeu? Por quê? Não existe banheiro fechado. Eu não vou entrar no banheiro. Mas é sentinela. Quando ele fizer 20 anos, porque agora também eu aprendi isso esses dias, eu quero saber onde é a escola da filha do pastor, que usa burca lá, que eu vou pôr, brincadeira, irmãos, não vou colocar ele na burca, mas entende? Porque nós precisamos ser sentinela. Eu estou brincando, mas eu não sei se você consegue compreender qual que é o seu trabalho, irmãos, mas muitos pais não fazem isso. Eu fico em crise, a criança está rodopiando. Deixa eu te falar, não é TDAH, quem tem TDAH é o pai. Não é, tudo é TDAH. Tudo é TOD. Tudo é não sei o quê. Na minha casa ninguém tem TDAH, ninguém tem TOD, ninguém tem nada. Entendeu? Porque eles têm a mente de Cristo. Mas não é TDAH. Esses dias o Davi, eu não estou conseguindo entender a lição. Se fosse outra pessoa, eu ia falar, bora, fazer uma avaliação, tem TDAH. Falei, vai entender, bora ler. Tem a mente de Jesus, você tem a sabedoria de Cristo. Nós vamos orar, você vai entender essa lição. No nome de Jesus. Estudou. Falou, mãe, tirei uma nota boa na prova. Falei, tá vendo? Você consegue. O seu reforço é Jesus. É Jesus. E eu sempre afirmo isso para ele. Ele saiu da escola pública, foi para a escola particular. Eu falei, vai dar certo, filho. Você vai conseguir, porque você tem a mente de Cristo. Eu ligo para a Júlia, eu sempre falo para ela,
Mas você é linda, você é perfeita, vovó te ama, você é maravilhosa. Porque eu estou firmando a identidade dela. Ela é princesa do Senhor. O seu filho é aquilo que você verbaliza. Aquilo que você verbaliza. Entende? Próximo, estou acabando, acho que é o último esse. Terceiro, guerreiro. Os filhos são flechas, mas os pais são guerreiros. Nós, como pais, precisamos saber a manejar a palavra da verdade, para instruir, para reivindicar a promessa do Senhor. É o último, não é? Não, esse é o último. Não, ainda tem mais. Meu Deus. Esse é o último. Então volta lá. Então você é guerreiro. Guerreiro não teme a guerra. Não teme. Esses dias a minha irmã me ligou compartilhando uma dificuldade do meu sobrinho. Eu tenho 3 sobrinhos homens. A única pessoa que eles respeitam sou eu. Tem hora que a minha irmã fala assim, vou ligar para sua tia. Eles me bloqueiam tudo nas redes sociais. Para eu não ver. Eles têm brinco, né? Tem brinco, tem tatuagem. Quando eles vão na minha mãe que eu estou, eles ficam tudo meio assim. Fala, o que foi? Pintou tudo aí? Por quê? Não é porque eu sou uma tia ruim, porque eles veem a expressão de Jesus. Quando nós expressamos Jesus, quando nós sabemos que somos guerreiros, o nosso inimigo nos teme, sabe? Os meus filhos, eles se sentem seguros em saber que eles têm o pai e a mãe. Como que seu filho e sua filha se sente com você? Seguro? Precisa se sentir seguro. Entende? Você tem que saber que você é guerreiro. E guerreiro não teme a guerra. Não teme a guerra. Por quê? Porque tem confiança da verdade da palavra de Deus. E o último, o resultado para o trabalho dos pais é descrito no Salmo 128. Que eu quero ler com você para nós irmos para o intervalo. Feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. O Senhor te abençoe, para que veja os filhos de teus filhos durante os dias da tua vida. Você não será envergonhado, você será feliz. Tudo irá bem, e verá os filhos dos teus filhos como descendência. Para isso, você precisa praticar essa verdade. Sabe, queridos, que você saia daqui, nesse primeiro momento, sabendo que filho é herança, filho é flecha, você tem que decorar. E filho é galardão. Você é o que trabalha, sentinela e guerreiro. Essa é a verdade que você tem que levar para você. Amém? E tarefa da semana. Dessa primeira aula, vai estar, eu vou mandar junto com o PowerPoint, tá? Você vai orar, quem é casado, com o cônjuge, declarar o Salmo 127, aplicando na vida de vocês e na vida de seus filhos. Cada aspecto você vai mencionar. Então, você vai começar a orar e você vai começar a declarar. Meus filhos são flecha, ele será lançado. E você vai declarar isso durante a semana. Então, essa vai ser a sua oração. Amém? E, só antes de a gente ir, eu queria só te fazer uma pergunta. Você sabe, você se lembra de 3 aspectos com que o Salmo 127... Não, deixa, eu não vou fazer isso, não. Deixa que eu vou passar na lição, porque vai ficar mais fácil, senão você vai se confundir para a segunda aula. Amém? Irmãos, eu não vou adotar essa apostila, porque eu não vou ministrar todas as aulas daqui. Tem aula que eu entendo que é uma necessidade nossa como igreja, eu estou preparando. E tem aulas que eu estou tirando daqui. Então, nós não vamos ter um material. O material eu vou disponibilizar todos os dias, todas as aulas no grupo. Eu vou montar um grupo, ou eu vou mandar no grupo de discipuladores, encaminha para vocês, vou ver qual que é a melhor maneira. E aí, eu vou disponibilizar o material, ok? Porque senão, além de esse material é caro, ele não é barato, e ele é 20 aulas, eu não vou dar 20 aulas, vão ser 12 aulas, tá? Amém? Queridos, 9h15. 9... Vocês precisam de muito tempo de intervalo? 10 minutinhos, então, de intervalo, a gente volta para o segundo momento, ok?
cabeleireiro, psicólogo. Ele é tudo, não é? Eles são tudo, eles sabem tudo, entendeu? Eles são tudo. Então eu falo para ele, ok, você é tudo isso, né, querido? Mas você ainda é adolescente. Então, em adolescência é de 13 aos 17 anos. Vamos lá. Pode passar. Primeira infância, de 0 a 3. Vamos entender a característica física, a característica mental, a característica social e a característica espiritual. Queridos, isso aqui não é nada que eu criei da minha cabeça. É um conteúdo do pastor Aloysio e da pastora Márcia e um estudo feito. Ok? Então, eles também não criaram da cabeça deles. Qualquer livro que você lê sobre temperamento de criança, há um estudo específico das 3 infâncias, da pré-adolescência e adolescência. Então, a criança de 0 a 3 anos, a característica física, ela tem pouca coordenação, ela tem muito sono, elas adquirem energia, mas se cansam facilmente. Então, até 3 anos, ele tira o soninho da tarde. Não sei se é assim, se você viveu essa fasezinha. Depois que passa a fase, tira o soninho da tarde, meu Deus do céu. É energia 24 horas por dia. Eu falo, filho, mas não quer tirar um soninho? Na minha casa, a gente estende um pouquinho o soninho da tarde. Até 5. Brincadeira, irmãos, quem vê assim. Depois nós temos a primeira, a mental. Qual que é a característica mental de uma criança de 0 a 3 anos? Curiosidade. Ela vai enfiar o dedo na tomada. Ela vai puxar o fio. Ela vai riscar alguma coisa. Porque ela tem curiosidade. Ela tem pouco vocabulário, a atenção dela é máximo de 3 minutos e eles aprendem por repetição. Então, aqui é um sinal para você. Eles aprendem por repetição. Então, o não deve estar muito na sua boca. Não pode, não pode, não pode, não pode. E o som que você verbaliza, o seu não, ele não pode ser igual ao sim. Sim, não. Porque ele entende que tem proximidade. Então, sim é sim, o não é não. Porque ele precisa entender que o som vem com a sua ação, ok? É importante você ter essa revelação. Social. Gostam de pessoas, são autocentralizados, dependentes, choram, susceptíveis ambiente. O que nós falamos? É a idade do chilique, que eles se jogam, principalmente ali 2, 3 aninhos, porque eles sabem que é um ambiente propício para isso. E eles gostam de pessoas, então eles sabem que tem muita gente, eles já conseguem observar que é muita gente. Criança de 3 anos, o que eles gostam? Rua. Lembra, tem um videozinho da Júlia que ela está chorando na porta de casa, que ela vai para a rua. Rua, porque eles amam rua, porque eles sabem que na rua eles têm algumas coisas que eles não têm dentro de casa. Então, tá vendo? Eu sou mamãe também. E espiritual, e é nesse ponto que eu quero parar. O espiritual imitam pais e entendem verdades espirituais simples. Esse videozinho do filho do Pyong, ele deve ter 3 ou 4 anos. Ele entende o quê? Verdade simples. Jesus salva. Eu não estou dizendo 0, 1, mas 2, 3. Jesus salva. Ele entende Jesus, ele entende amém, ele entende glória a Deus. Por que nós fazemos o culto da família aqui na igreja? Não é para a gente ter folga. Para nós é muito mais confortável colocar a criança no Domingo Kids, porque a gente consegue absorver melhor o culto. Mas é para que ele possa ver você levantando a mão e dizendo amém. Já viu os bebezinhos de mãozinha levantada? Você acha o quê? Que ele quer levantar a mão? Não, ele copia. Então, essa fase espiritual é uma fase onde a criança vai te imitar. Se você fica no culto todo batendo papo, o seu filho vai bater papo. Se você fica no culto mexendo no seu celular, o seu filho vai querer celular, mamãe, celular. Entende? Porque eles copiam, eles imitam. Eles imitam os pais. E aí precisa você ter comportamento que o seu filho tenha igual. Por exemplo, comer na mesa. Porque senão ele entende que o sofá come, que a cama come, que ele come assim, entendeu? Jogando. Por quê? Então, isso é espiritual. Você precisa ter essa revelação. Então, você tem que começar a praticar o não, de que pode, não pode. E você tem que começar a ter comportamentos onde eles possam copiar. Isso para quem tem filho de 0 a 3 anos. Quem tem filho de 0 a 3 aqui, levanta a mão. Bastante gente.
Entende? Então, você é discipuladora, eu posso dar um exemplo. Vamos lá na Olivia. A Olivia é muito diferente da Helena. Mas a Helena, ela é um anjo de asa. Então a gente fala com ela chega no Domingo Kids toda linda, maravilhosa. Foi, pastora, hoje eu posso contar um testemunho, uma história. Ela é assim, né? Oi, pastora, eu vim com meu vestido, não é? A Olivia não, ela já chega feito um furacão. Entendeu? E ela, se deixar, ela dá umas beliscão, umas mordidas, uns puxão. Por quê? Porque Deus usa os nossos filhos para trabalhar em nós também. Aí eu falo, Joyce, chegou o seu furacão. Eu falo, Joyce, a Joyce sabe, eu brinco com ela, eu falo, Joyce, a Olivia veio para assim, te sacudir. Hã? Passa mesmo, exatamente. Esse é o nosso conforto, de que passa. Mas é nessa hora... É verdade, os seus filhos são uma bênção, irmã. O filho dela frequenta a célula lá na minha casa. Por quê? O que eu estava falando? Da Olivia. Então, a Olivia, ela requer um pouco mais de atenção. Claro que ela passou com a Helena a mesma fase etária, mas a maneira de trabalhar é diferente. Então, ela precisava falar não para a Helena, mas não na mesma quantidade que ela precisa falar para a Olivia. Então, a arma, ela é a mesma. O que muda é o trabalho. Porque o pai, ele precisa de trabalhar. Entende? Então, exatamente. Olivia, eita. Então, você entende? Queridos, então ela precisa, na verdade, a arma dela que ela usou com a Helena é a mesma que ela precisa usar com a Olivia, porém a quantidade do trabalho muda. E é isso que nós precisamos compreender, ok? Próxima recomendação. Recomendações da primeira infância. Eles devem se alimentar bem, espaço para descansar e se desenvolverem, providenciar objetos para que toque, veja e ouça. Então, irmãs, eu ensino as irmãs, eu falo, irmãs, pelo amor de Deus, quando você vier com o seu filho de 0 a 3 anos, traz papel, caneta, massinha. Mas não é para espalhar pelo meio da igreja, não, porque a pastora é enjoada. Senta ele aqui. E ele tem que ficar aqui com o papel dele. Então, os meus filhos, eles desenhavam tudo, eles pintavam tudo. Entendeu? Mas não é porque ele era bonzinhos, não. Que eu falava que o Davi, ainda ele era o líder da gangue, da igreja. Mas, eu trabalhava na vida dele, entende? Então, a medida que eu precisei trabalhar com o Davi foi totalmente diferente da medida que eu precisei e preciso trabalhar com Pedro. O Pedro, irmãs, é uma bênção. O Davi, nossa, a vida dele é um futebol, entendeu? Porque ele sabe, ele vai ser jogador, e aí é um trabalho árduo de tirar isso da cabeça dele. Então, nós precisamos investir conforme a idade, mas a medida de trabalho, a necessidade, exato. Brincar com outra criança ao invés do grupo, discipline com amor e comunicação. Não diga que ele é ruim, mas o que foi ruim. Então, assim, o seu comportamento foi ruim. Não, lá em casa funcionava assim. A gente colocava de castigo, disciplinava, o Alexandre batia mais do que eu. Eu não era muito de bater. E depois nós perguntávamos, você sabe por que você apanhou? Sim, mamãe. O que você fez de errado? Porque ele tem que ter noção. Então, com 3 anos, já consegue. Olivia, você sabe que você apanhou porque você mordeu? Não pode morder. Entende? Não pode. Mas, irmã, tem que ser firme. Tem que ser firme. E tem que colocar de castigo. E não adianta. Não fale que você vai colocar de castigo e não coloque. Não faça isso. Se você falar, quando chegar em casa, você vai ser disciplinado. Irmã, eu ficava com tanta dó quando a Alexandre falava, chegar em casa, eu vou te pegar. Meus bichinhos iam no carro já sabendo que chegasse em casa. Eles iam pegar, o pai ia disciplinar. Porque a criança tem que saber que a ação dela tem uma consequência, ok? Contar histórias bíblicas. Então, orar nas refeições e à noite vão adquirir a percepção de Deus. Então, você que tem filho pequeno nessa idade, você precisa, todas as noites, contar uma história bíblica curta para o seu filho.
Então, olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sabia, filho? Então, fala com a mamãe, segundo o coração de Deus. Davi tem o seu nome. Eu falava para o meu filho. Sabe por quê? Ele errava muito, mas ele se arrependia diante do Senhor. E ele foi forte, porque ele matou o gigante. Então, em 2 minutos, 3 minutos, você conta uma história bíblica. Para a criança, ela vai dormir pensando, o Davi, eu vou ser igual ao Davi. Eu vou matar o gigante. Porque se ele vê o super-herói na televisão e ele quer parecer com o super-herói, se ele escutar um super-herói da Bíblia, ele vai querer se parecer com o super-herói. Entende? Então, próximo. Segunda infância, que é de 4 a 6 anos. Quem tem filho de 4 a 6 anos? Ok. Características físicas. Crescem rápidos. É a fase de que perde tênis. São ativos, se cansam fácil e suscetíveis a doenças. Então, assim, é aquela fase de que... fulano, pega uma vassoura para mim. Ai, mãe, eu estou cansada. É toda hora eu. Tudo eu. Não é? Porque eles se cansam muito rápidos. Eles são muito... começam a ter a fase da reclamação. Mentais, fase dos porquê. A atenção máxima é de 5 a 10 minutos. Tem uma imaginação fértil, não tem noção de tempo e distância e decoram frases longas. Ou seja, a história bíblica pequena, ela pode aumentar um pouquinho. Sociais, brincam, gostam de estar com pessoas, dizem muitos nãos, têm emoções intensas, já sabem controlar o choro e demonstram bondade. Queridos, vou te contar uma experiência minha. Não, pelo amor de Deus, não precisa ser a sua experiência. Mas assim, eu ensinei os meus filhos a ter domínio nas emoções deles. Então, quando eles começavam a chorar, eu falava, engole o choro agora, para. Você consegue parar, o choro não te domina. Porque é o que está falando aqui, eu fui lendo a aula, preparando a aula e me lembrando disso. E os meus filhos, o Davi, ele era tão chorão, ele chorava por tudo. Por tudo. O papel caiu, ele chorava. O papel foi para a mesa, ele chorava. E eu falava para ele, 1000 vezes, controla esse choro. Davi, para de chorar. Se você falava que não era amigo dele, onde é meu amigo? Aí ele chorava. E foi um trabalhar cansativo com ele. Porque tudo ele chorava. Mas você precisa entender que a criança tem domínio sobre as emoções. Ela não pode sair se debatendo porque ela está descontrolada. Então, é nessa fase que você ensina. Você vai sentar aqui e você vai parar. Entende? E espiritual. Eles começam a adorar a Deus. Nessa fase, ele já não levanta a mão por repetição. Ele levanta a mão porque ele entende que existe um Deus. Então, ele já começa a adorar a Deus. Eles perguntam sobre a morte, acreditam no que houve, estão abertos para as verdades espirituais. Então, aquilo que você falar para o seu filho nessa fase, ele vai compreender. Então, quando eu estou no Domingo Kids, eu falo, você não vai ajoelhar. Por que eles... observe qual é a idade que ajoelha. A idade de 4 a 6, porque eles cansam. Porque até 3 ele tem colo. Depois de 3 ele não tem colo mais, porque a gente não aguenta. Aí eles cansam, aí ele quer sentar e ajoelhar. E aí eles ajoelham para fingir que está adorando. Aí eu falo, vocês vão adorar em pé. Não, pode deixar seu filho no Domingo Kids comigo. Não tem, não tem a crise. Vai adorar em pé, porque o Senhor quer ver você adorar. Vamos levantar as mãos. Por quê? O corpo deles quer roubá-los. Mas eles já entendem a verdade de que eles precisam adorar a Deus. E nessa hora, é a hora de que você já pode intensificar a verdade bíblica para ele. Ele vai conseguir compreender muitas coisas. A importância da célula, a importância da oferta, a importância do perdão. Então, essa é uma fase que eles já conseguem compreender, ok? Recomendações, atividades variadas. Soneca do dia, dormir cedo. Responder perguntas de forma simples. Irmãos, isso é muito, muito sério. Se você não disciplinar o seu filho nessa idade, ele vai para a terceira infância e pré-adolescência indisciplinado. Acredite nisso. Se você dorme tarde, o seu filho não pode dormir. Entendeu? É uma fase de ensinar. Disciplinar de forma firme, de forma justa, firme e amorosa. Isso aponta para princípios morais. O Pedro, quando ele tinha, eu não me lembro se foi 6 anos, ele mentiu. E nós ensinávamos em casa que não podia mentir.
E ele mentiu e nós descobrimos. Ele foi duramente disciplinado. Porque o Alexandre falou, eu negocio tudo, menos pecado. A mentira é pecado. Se o seu filho mente com essa idade, e isso não for tirado dele, ele vai crescer mentiroso. Você entende? Você precisa ensinar que meus filhos não mentem, queridos. Minha mãe, ela fica impressionada, porque se eu colocar meu filho de castigo, irmãos, pelo amor de Deus, longe de mim, qualquer pretensão, eu falho muito. Mas eu estou te falando aquilo que de fato funciona. É ruim falar de nós porque parece soberba, não quero que soe isso. Mas se eu falar para o meu filho assim, você está de castigo de celular, e ele for para minha mãe fala, pode usar, filha, a vovó não fala. Ele fala, não, minha mãe não deixa. Entende? Se eu falar para o meu filho, você vai dormir, querido, eles vão deitar na cama, mas ainda que eles não durmam, eles não vão pegar o celular está do lado deles. Porque nessa idade eu trabalhei isso na vida deles. Nós não podemos negociar princípios, ok? Promova atividade com outras crianças, ensine a obediência e não negocie isso. Queridos, não tem como negociar. É nessa idade que o seu filho aprende. Não é não. E eu tenho um lema, criança que não ouve a voz do pai, não ouve a voz de Deus. Eu trabalho essa verdade, eu falo para o meu filho, primeiro você ouve o seu pai e a sua mãe. Você precisa aprender a ouvir. Ensina a obediência, introduzir conceitos bíblicos, mensagem da salvação, letramento, tarefas domésticas simples e arrumar a cama. Na verdade, aqui é só um exemplo, que fala arrumar a cama, é levar o seu filho a ter responsabilidades. Então, eu sempre soube fazer tudo, porque minha mãe sempre ensinou. E nessa idade, na segunda infância, já tem condições de fazer alguma coisa, tá? Evite descontrole emocional, gritaria, palavras inadequadas, pois eles imitam o pai. Quem convive conosco sabe, minha casa sempre foi um ambiente de paz. Os seus filhos, se eles vivem num ambiente agitado, eles são agitados. Se eles vivem num ambiente de brigas, eles começam a desenvolver traumas. Precisa a sua casa ser um lugar de descanso. Amém? Você precisa evitar. Terceira infância, de 7 a 9 anos. Físicas. Crescem a parte muscular rápido, tem habilidade manual, sentidos aguçados e são suscetíveis à doença. Mentais. São alfabetizados, solidificando o aprendizado, gostam de escrever, a atenção é de 5 a 15 minutos, o raciocínio literal e concreto, vislumbre do abstrato, apreciam fatos e fantasias. Aqui, essa fase aqui, esse deslumbre do abstrato, é que assim, eu não sei se os seus filhos, quem aqui já teve filhos na fase do amigo imaginário. O meu filho tinha um amigo imaginário. Então, assim, é uma fase onde eles criam muitas coisas, imaginam muitas coisas e falam muito sozinhos. Então, é uma fase que nós precisamos ter muito cuidado, porque o diabo se usa disso. O amigo imaginário do meu filho ia com ele para os cantos. Eu falava, está falando com quem, filho? Com meu amigo. Entendeu? Por quê? E é uma fase... Alguém aqui, o filho teve amigo imaginário? É uma fase muito sutil, porque como eles imaginam muito, quando eles deitam, eles imaginam muitas coisas. Porque assim, de 0 a 3, deitou, dormiu. É 2 choros e dormiu. De 4 a 6, eles estão muito cansados. Então, eles falam 2, 3 palavrinhas e dormem. Mas nessa idade, eles já começam a ter algumas sensações. Já começa o pipio a ficar mais assanhadinho, né? Já começa a ter uns pensamentos mais impuros, já começa a pensar em beijar, já vê um beijo, já sente umas sensaçõezinhas, nessa terceira infância. Então, é uma fase de muito cuidado. Ok? Sociais, apreciam conviver em grupos, são comunicativos, cooperativos, às vezes discordantes, são imaturos, imprevisíveis, animam fácil, se rebelam às exigências, impacientes, às vezes bondosos e medrosos. Então, irmãos, é isso mesmo. O Davi, ele é alguém, no semestre passado, ele batizou 4 amigos dele. Ele ganhou para Jesus na escola, levou para a cela e batizou. Mas, à mesma medida que ele ganha, se eu não tomar cuidado, ele é influenciado. Entendeu? Porque eles são muito intensos. Essa é uma fase de muita intensidade. Quem é professor aqui, pedagogo, sabe disso. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho o tempo inteiro que colocar o Davi no norte. O tempo inteiro colocar o Davi no norte.
Desde essa fase até agora, que nós vamos entrar, que nós vamos falar agora, na idade que ele tem 12 anos, que é a pré-adolescência. Ok? Espirituais, eles oram, têm percepções sobrenaturais, compreendem a necessidade de aceitar a Cristo, têm curiosidade sobre o céu, o inferno e a morte. Nessa fase, tem criança de 9 anos, o Pedro batizou com 9 anos. Tem criança de 9 anos que ela tem total conhecimento de Jesus, e nós podemos até, sendo filho de pastor, de um discipulador, até batizar, porque eles têm total entendimento. Então, é uma fase onde você precisa investir em devocional mais longo. Ok? Está dando para compreender, irmãos? Recomendações: atividades que deem vazão à energia, manter as sonecas e dormir cedo, incentive leitura adequada e decorar versículos, ensine a imitar atitudes positivas dos personagens bíblicos, ajude-os a resolver seus problemas de relacionamento. Atividades em grupos e em família, respeite suas opiniões, valorize suas ideias, ensine-os através de ilustrações, enfatize que Cristo pode ajudá-los, demonstre amor, faça um paralelo com o amor de Deus, compreendem o conceito do pecado e é o momento para apresentar Jesus como Salvador. Lembra que eu falei? Com 9 anos já pode aceitar Jesus. Já tem plena convicção. Então, o Davi batizou com 10, mas o Pedro batizou com 9 anos. Então, é uma fase onde ele já tem total entendimento. Vocês precisam pedir para eles repetirem as verdades. Contar para você, compartilhar com você as verdades. E perguntar. Às vezes, irmãos, quem tem menino, que é mais visível, perguntar: por que o pipi está duro? O que você estava pensando? Você que está com vontade de fazer xixi? Menina, por que está vermelhinho? Você coçou? Você colocou o dedo? Você mexeu? Essa é a fase também de você começar a trabalhar a sexualidade da criança. Nós não estamos abordando aqui, mas é uma fase onde já tem que começar a perguntar: você lavou bem? Você abaixou a pelinha? Você lavou os lados? Então, essa é uma fase também de muito cuidado. Ok? E isso também é espiritual. Próximo. Pré-adolescência. Meu Deus, que fase. De 10 a 12 anos. Eles são mais fortes. Que baque. Se você acha que o seu filho de 3, 4, 5, 6 dá trabalho, espere que ele chegue na adolescência, para você ver o que é. É ou não é? Eles são mais fortes, atividades externas e competições, são barulhentos, gostam de lutar e de praticar esportes. Nessa fase, o Davi descobriu o futebol. E 24 horas por dia, ele ama o futebol. Fazem a característica mental. Eles são animados, eles questionam e eles formam hábitos. Então, rotina é fundamental. Lá na minha casa, irmãos, assim, eu estou compartilhando, eu tenho que dar os meus testemunhos. Nós temos uma rotina cravada. Eles sabem exatamente como funciona todas as coisas. Quem convive comigo lá, a Juliana convive, quem convive mais de perto sabe. Eles sabem como funciona: horário do banho, horário de comer, horário de parar, horário de lanchar, horário de mexer no celular, horário de não mexer, horário de ligar a TV, horário de não ligar. Eu não preciso falar mais muitas vezes. Por quê? Eu falei na primeira, na segunda e na terceira infância. Na pré-adolescência precisa funcionar. Ok? Eles convivem bem com a mesma idade e sexo. É a idade dos heróis e da rebeldia contra a autoridade. Explodem, possuem senso de humor, arisco, às vezes maduros para a idade. Então, é uma fase onde eles começam a achar que eles são de tudo um pouquinho. Ainda não se acham totalmente. Quando chegar nos 13 ou 17, pronto. Formados. Mas, exatamente. Não, lá é curiosidade. Verdade. Outra coisa importante também, com base até que a irmã está falando, você faz. Como é que é mesmo? O que você faz? Amém. Então, até com base no que ela está falando, essa fase também é a fase onde eles são desafiados. Então, assim, eu desafio você ficar. Eu desafio você beijar. Eu desafio você, não é? Você fazer tal coisa. Então, se eles não tiverem a primeira, segunda e a terceira infância muito formada, é nessa hora que ele cai. Sim, é uma idade de muita descoberta. Então, é uma idade onde o amor... Eu brinco com o Davi. O Davi tem 12 anos. Eu brinco com ele. Eu falo para ele assim...
é íntimo, mas eu falei para ele, eu brinco com ele assim, dia de quinta-feira é dia de pegar na pistola. Aí eu brinco com ele, pego no pipiu. Aí eu dou uma olhadinha para ver se está tudo ok. De terça-feira é dia de pegar no bumbum. Eu brinco com ele. Por quê? Ele leva muito, porque é muito ruim eu tocar na parte íntima dele. Mas quando eu brinco com ele de uma maneira sutil, cada pai e mãe sabe a maneira de desenvolver isso. Porque o Davi, nessa idade, eles são também muito tímidos, às vezes muito reservados. Então, ele tem vergonha, às vezes, de algumas coisas. Ele não quer ver, então, às vezes, vamos supor, criança nessa idade, com 12 anos, ele ainda assa. Mas ele não quer falar para o pai e para a mãe que ele está assadinho. Então, eu brinco com ele. E aí, eu já ganhei tanto o coração dele nessa área, que eu olho, ele deixa eu olhar e ver tranquilamente. Porque nós brincamos. Você não precisa desenvolver da mesma maneira que eu, mas você precisa ter acesso ao seu filho em amor nessa idade. É uma idade realmente onde você precisa tomar muito cuidado. E a parte espiritual, eles são sensíveis à voz de Deus, prontos para receber Cristo, eles têm fome e poder de ser marcados. É o que a irmã compartilhou. Eles precisam sentir o Senhor. Então, eu sempre orei. O Pedro, ele era alguém muito racional. O Pedro é muito inteligente. Então, coisas muito abstratas para ele, coisas que ele não experimenta, ele não tinha muita paciência. Ele precisava compreender, ele é muito lógico. E um dia eu orei ao Senhor, impondo as mãos nele. Foi em um lume, aqui na igreja. Eu falei, Senhor, eu não quero um filho racional, eu quero um filho espiritual. Toca no meu filho. Eu falei, eu quero que meu filho, ele chore, gemidos inexprimíveis diante do Senhor. Que ele sinta o Senhor. E ele teve uma experiência com Deus. Eu orando por ele, queridos, ele pode até testemunhar para você, porque eu orei com tanto encargo, eu chorava, falava, Senhor, eu quero que meu filho não seja somente o filho do pastor, mas que ele experimente de Jesus. Então, é uma fase onde você tem que tomar muito cuidado. Físicas, atividades intensas, crescem lentamente, porém, pode passar para mim, viu? Acho que cortou lá. Mas não tem problema, pode deixar aí. Então, se você tiver condição financeira, vou dar uma dica para você. Coloque o seu filho para fazer uma atividade física. Ali no linear também. Irmãos, isso é muito importante. Coloque seu filho para fazer uma atividade física. Não deixe seu filho só trancafiado dentro de casa. O Davi, depois que ele começou a fazer futebol, ele é outra pessoa. Ele aprendeu coisas que eu tentava ensinar para ele, de que é necessário saber que você ganha, mas que você perde. Ele aprendeu no futebol. Que nem sempre você vai ganhar, nem sempre você vai ser bom. Um dia ele perdeu o pênalti em um campeonato que teve. E ele ficou muito mal. E eu falei para ele, filho, se até o Neymar perde o pênalti, dirá você. Ele né, mãe? Eu falei, Então, assim, o paralelo com a atividade física ajuda muito, ok? E volta lá. Pré-adolescência, já falei disso? Foi? Então, passa. Recomendações. Desafiar a capacidade, encorar excursões, amizades, aprendem a pensar, dedica de linha de raciocínio, é a idade áurea da memória. Encoraja a memorização de versículos, hinos, histórias bíblicas, leitura. Então, o Davi, ele sabe falar todos os versículos da Bíblia através da musiquinha. Gênesis, nem eu sei cantar. Ele aprendeu aqui na igreja com a Yara. Então, é uma fase onde eles decoram muito rápido. E você precisa levá-los a decorar a verdade da palavra de Deus. Eles têm uma memória assim de elefante. Então, saiba disso. Ajude-os a se relacionar em grupo, apresentar Jesus como o maior dos heróis, delegue responsabilidade, o afeto em público pode constrangê-los, mas demonstre carinho. Eu não sei o que está escrito ali, deixa eu olhar no meu. Ai, o celular está ruim. Mas, enfim, é uma fase também suscetível a más companhias, a drogas, porque é a fase da curiosidade, no sentido de querer experimentar. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, eu pergunto para o Davi, esses dias eu falei para ele assim, você é bebê? Aí ele, sim, né, mãe? É boca virgem, né? Aí eu falei, você também, Pedro?
Ele, sim, né, mãe? Falei, não pode beijar, viu? O diabo, ele entra quando beija. Entrou a saliva, o Satanás já possui. Falei para ele. Falei, e a gente sempre fala isso. Hã? Exatamente, vai. Aí, esses dias, o amigo dele estava com um sapinho na boca. Aí ele falou, mãe, é certeza que beijou, né? Eu disse, certeza. Certeza. Certeza mesmo, filho. Porque não adianta eu querer ensinar o beabá para ele. Talvez ele não vai compreender. Então, é uma fase onde a gente tem que saber a maneira como abordar ele. Mas, queridos, é muito importante você conversar. Muito importante você conversar com o seu filho, você ouvir. O que a gente vê? Os pais chegam cansados do trabalho e eles querem deitar no sofá e mexer no celular ou assistir televisão, porque eles estão muito cansados. O dia a dia, ele nos consome muito. Já vou terminar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Nós precisamos investir os nossos dias. Meus filhos, queridas, estão aqui, que ele não me deixa mentir. Todos os dias eles chegam da escola, a não ser que eu não esteja. Eu digo, como foi o seu dia? O Pedro entrou na escola nova, eu falo para ele, filho, você já fez amizade? Você tá se sentindo bem inserido? Tô, mãe. Eu perguntei, sofre bullying? Esse dia o Davi falou para mim, domingo. Ô, mãe, sabe qual que é o meu apelido na escola? Eu falei, não, ele Minecraft. Aí eu, por quê, filho? Porque eu tenho a cabeça quadrada. Falei, também você não corta o cabelo, fica mais quadrada ainda. Porque eu não dou vazão para isso. Eu brinco com ele. Então, lá em casa, a gente sempre falou para os meninos, vocês são cabeçudo. Vocês são cabeçudo, você puxou o pai de vocês, são cabeçudo. Então, se vocês for zoado na escola, não tem nada, vocês sabem que vocês são cabeçudo. Não tem, irmãos, não tem crise. Não tem crise. Cabeçudo e tal, não tem crise. Tá tudo certo. Por quê? Porque eu não ficava colocando ele numa bolha, entendeu? Ele sabe que ele é cabeçudinho. Eu não acho ele cabeçudo, mas eu falo que é porque o povo acha, né? Então eu falo que é. Próximo, já estou no final, último ponto. Acho que é o último esse? Mas é a última fase da idade. Adolescentes, de 13 a 18 anos. Física, é o ciclo menstrual, seios, meninos com ênfase. Músculo, voz, barba, pelos em ambos. Então, queridos, olha, é uma fase muito difícil. Eu falo para você que eu tenho o Pedro lá, ele tem 16 anos. É uma fase onde eles começam a ter muito odor, muitos cheiros. Então, eles têm um sentimento, às vezes, de rejeição. Eles começam com muita barba, muita espinha, muito espírito de inferioridade. Você tem que afirmar a identidade do seu filho, que ele é bonito, que ele é guardado, que ele muito o tempo inteiro. Entendeu? Porque ou ele tem uma autoestima lá em cima, ou ele tem uma autoestima lá embaixo. Então, é uma fase muito difícil, onde a gente tem que tomar muito cuidado. Esses dias eu até brinquei com o Pedro. Eu falei, filho, mas alguma menina já interessou por você? Aí ele falou, ai, mãe, não sei. Eu falei, não, porque você é bonito, né? Hã? Você sabe? Porque eu preciso saber o que ele sente. Porque às vezes ele tem um trauma de pensar assim, ninguém interessa por mim. Então, você só vai conseguir descobrir convivendo com o seu filho, relacionando. Queridos, eu não abro mão. Quando eu percebo que eu tenho muito tempo que eu não saio com meus filhos, eu falo, amor, vamos sair com os meninos? Domingo mesmo, eu falei para ele, uma irmã me convidou para almoçar na casa dela, mas eu tinha ficado uma semana, eu tinha ficado internada, tinha ficado uma semana doente, eu não consegui focar em nada. Minhas coisas estavam assim, mas eu falei, eu preciso tirar um tempo com os meninos. De sentar com ele, olhar nos olhos, e eu fui almoçar, nós fomos almoçar nós 4. Porque eu precisava, entendeu? Porque isso é muito importante. Nós conversamos, eu falei, não quero vocês no celular. Nós conversamos. Eles se sentem muito importantes. Então, mentais, é uma fase de raciocínio, imaginação, conselho infantil com tiradas adultas. Elas são mais maduras e é visível a personalidade e temperamento dos dois. As meninas geralmente são mais maduras, os meninos são mais imaturos, eles têm uns comportamentos bem nada a ver, mas uma coisa que nós precisamos trabalhar é a identidade de Cristo. Então, quando ele tem um comportamento que é princípio e muito imaturo, você precisa corrigi-lo, né? Então, o Pedro, ele é muito egoísta para algumas coisas. Ele é tipo assim, venha a nós, ao vosso reino, nada. E ele abusa do irmão dele. E eu falo para ele, não faça isso.
Você precisa servir. E aí eu ensino o versículo, apesar de a verdade da palavra de Deus para ele. Maior é o que serve. Você precisa dar mais do que receber. E aí vou ensinando. Então, para isso você pensa em identificar. Sociais é a fase do sexo oposto, emoções, fracasso escolar, baixa estima, cuidado com a disfunção familiar. Nessa hora, família sem estrutura é destruição. E quando eu falo em estrutura, não tem problema você ser só uma mãe ou só um pai. Você precisa ter Jesus como centro. Então, é uma fase onde você tem que tomar cuidado com a questão de estrutura, de princípio. Tá? É uma fase onde eles caem na masturbação, onde eles têm pensamentos impuros, onde eles têm desejos. Então, uma coisa que eu e o Alexandre sempre oramos. Eu estou falando meninos porque eu só sou mãe de menino. Ok? Mas com menina não deve ser diferente. Eu sempre orei para o meu filho ter uma ebulição noturna. O que é ebulição noturna? É quando ele solta o jato de esperma e ele não precisa, não tem aquele impulso de se masturbar, porque é como se ele liberasse isso. Isso é algo dado por Deus, mas a masturbação é pecado. De igual maneira, é uma fase onde precisa tomar conta das meninas, porque elas têm uma carência afetiva muito grande, e elas querem ser tocadas, querem ser amadas e querem ser acolhidas. Quem tem filho nessa idade? Nossa, bastante. Ok? Então, você tem que perceber, você tem que perguntar para sua filha: você já masturbou? Você já tocou? Tem que perguntar. Então, lá em casa a gente pergunta. Exatamente. E eles se sentem desajustados dos amigos, porque os amigos praticam, ele não. Então, lá em casa, quando o Pedro demora muito no banheiro, eu falo: está fazendo o quê, hein? Quando o menino mexe no pinto, toda hora, eu falo: por que está esfregando o pinto? E menino fica com a mão no saco também. Quem é pai de menino nessa idade? A mão no saco o tempo inteiro. Eu falo: tira a mão do pinto. Tira a mão do pinto. Por quê? Tem que ser leve. Ai, mãe, não é nada. Eu falo: tá bom, mas tira. Falei: agora cheira. Eu brinco, falo: cheira, deve estar fedida. Por quê? Se não for leve, o mundo apresenta de maneira leve para eles. Então, assim, o Alexandre sai com eles, conversa com eles, pergunta. Esses dias eu falei pro Davi, né? Que o Davi apaixona mais. E aí ele está gostando de uma menina, e a menina é carnal, a menina raspou o cabelo aqui, ó. Ela vai na célula. Raspou o cabelo aqui. Aí o Pedro... Mano, é cada emoção. Eu já vou terminar. Aí o Pedro falou: aquela menina carnal, Davi, que não sei o quê. Ele: não, mas Deus pode transformá-la. Eu falei: filho, verdade. Deus pode, porque eu não posso, por conta de querer educar o meu filho, falar para ele que Deus não transforma, que Deus não vai transformar a menina. Eu vou contra a palavra de Deus. Eu falo: Deus, verdade. Deus vai transformar, mas não para você. Deus vai te dar uma moldada, em nome de Jesus, amém? Ah, mãe, mas se Deus transformar ela? Eu falo: não, filho, mas você tem que abrir mão. E assim, ele insiste nessa menina, já tem um tempinho. Ele: não, mãe, mas eu estou me guardando. Mas por quê? A gente precisa levar isso de maneira leve. Porque senão o diabo apresenta para ele um banquete. E eles se lambuzam. Ok? E espirituais. Fé. Tem que praticar a fé, precisam ensinamentos, igreja, relacionamentos, amor e aceitação. Queridos, é uma fase onde eles precisam se sentir aceitos e encaixados. Uma coisa que nós fizemos com o Pedro, uma dica para vocês, que assim foi um divisor na vida dele, foi colocar ele para fazer aula de música. O Pedro desenvolveu muito, socialmente, espiritualmente, porque ele percebeu que ele precisava de unção. Ele desenvolveu como pessoa, na disciplina dele, nos horários dele, ele desenvolveu muito. Então, existem armas que às vezes nós temos, que são naturais, mas que cooperam para o trabalhar de Deus. Não tem como nós criarmos filhos 24 horas dentro de casa. Mas o pai às vezes não quer ter trabalho, porque tem que ir lá enfrentar a fila. Domínio, eles trazem domínio. Então, assim, eu vou falar para você um testemunho. O Pedro, ele é outra pessoa. O Davi, sábado, começa a aula de violão.
Ele é outra pessoa depois que ele começou a fazer aula de música. Então, assim, isso foi o que nós encontramos. Mas você pode entender qual que é o caminho para o seu filho. Para isso, você precisa orar. Amém? Acho que acabou, né? Recomendações na adolescência: praticar esportes, amizade com grupos dos jovens da igreja, leitura sobre relacionamento da maneira de Deus, conversar sobre tudo e deixar claro que você está sempre disponível. Lembra que eu falei? Ser leve. Responda as suas perguntas sobre a fé cristã. Se não souber, se comprometa a descobrir a resposta. Pais, nesta fase, usem sua influência, pois ainda funciona. Amém? Vê se tem mais. Não? Acabou. 10:09. Amém? Queridos, eu não sei você, mas eu fui muito edificada, ministrando para você. Se prepare para a próxima aula, para a próxima semana. E nessa semana, aquilo que você identificou...